Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar os amados irmãos a abrirmos a palavra santa de Deus. Eu vou ler aqui o texto com os irmãos em João capítulo 14, versículo 21. São João capítulo 14, versículo 21. Glória a Deus. Diz assim a palavra santa do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. 23. Jesus respondendo disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Podemos orar? Pai querido, a tua palavra poderosa entre em cada um, transborde em cada coração. Que as pessoas, e nós aqui estamos, ó Senhor, sejamos renovados pelo poder da tua palavra, avivados pelo poder da tua palavra, transformados pelo poder da tua palavra. Abre nossos olhos, abre a nossa alma, abre a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Eduardo Gomes, sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus Tabernáculo na Serra. Sou sobrinho ali do evangelista José Oscar. Será um grande evangelizador, já é. O seu testemunho fala muito alto, meu querido tio. E eu gostaria de convidar toda a igreja a meditarmos nesta palavra de Deus. E é tão interessante, algo importante, o papel da palavra de Deus, a proposta do papel da palavra de Deus no renovo da nossa fé. Quando, mais ou menos no ano 1000 a.C., quando Salomão estava ali inaugurando o templo, em 1 Reis capítulo 8, versículo 9, ele leva a arca para o templo. E a glória do Senhor, como já foi falada, vai se manifestar na arca, naquele templo. Mas o que tinha dentro da arca? Tinha as 2 tábuas de Moisés, quando ele desceu em Êxodo capítulo 20 do monte e falou ao povo os 10 mandamentos. Se você vai para o Novo Testamento, no livro de Atos capítulo 10, quando Pedro está na casa de Cornélio, e ali é o derramamento, é a primeira vez que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Já havia sido derramado sobre 120 judeus no capítulo 2, versículo 4 de Atos. Mas no capítulo 10 não tinha sido derramado ainda sobre os gentios. Nós todos somos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. E então, meus amados e queridos irmãos, o versículo, se eu não me engano, 44, diz que enquanto o apóstolo Pedro falava a palavra do Senhor, o Espírito Santo caiu sobre os gentios. Mas é interessante lembrar que você só tem a vitória desse verso 44, porque no verso 33, Cornélio disse assim para Pedro: nós viemos ouvir a palavra de Deus por meio de você. O derramamento do Espírito Santo não está no volume da minha voz, mas no poder da transformação que o pecador recebe quando nasce de novo para ser morada do Deus que agora nele vive. Esse processo de transformação, ele não é psicológico, ele é espiritual. Ele alcança a nossa mente, alcança nosso corpo, alcança a nossa vida familiar, pessoal, financeira. E ele nasce porque o próprio Deus vem morar naquele que recebeu e buscou a sua palavra. Por isso, o avivamento permanente, que se renova a cada manhã, depende do encontro que eu tenho com a palavra viva de Deus a cada manhã. E esse ponto é muito necessário. Esse ponto é fundamental, porque a nossa vida precisa ser transbordante desta palavra que vem trazer a vida eterna para nós. E é nesse momento em que nós começamos a entender a palavra de Deus como arma de vitória. Observe que quando Jesus foi conversar com o diabo, ele não usou a arma do louvor, e ela é muito importante. Ele não usou ali a arma de falar o que ele queria que acontecesse, mas ele usou a própria palavra viva de Deus. Observe que ele vinha de 40 dias de jejum, ele vinha de 40 dias de oração, e quando encontrou Satanás, ele disse versículos da Bíblia. Ele cita para o diabo
o que Jesus cria e lia em Deuteronômio. Por exemplo, quando ele falou em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus leu isso em Deuteronômio 6,13. E ele usou Deuteronômio 6,13 para que Satanás fosse vencido. Ou seja, ele usou a Bíblia que ele memorizava. E eu tenho certeza que Jesus não pegou a Bíblia na hora e começou a ler e falou: peraí, diabo, vou procurar um versículo para você. Não, ele tinha a palavra de Deus no seu coração. Ele usou aquilo que ele cria, aquilo que ele ouvia, aquilo que ele vivia. E ele não parou por aí. Satanás continuou tentando Jesus, articulando, e Jesus vai e cita outro versículo, cita capítulo 8, 3 e 6,16. Citou 3 versículos para Satanás. E muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em saber uma resposta certa para isso ou para aquilo, quando a palavra viva de Deus é suficiente para que você e eu possamos vencer Satanás. É tão poderoso, irmãos, que lá no livro de Apocalipse, quando vai citar os vitoriosos, diz: e eles o venceram pelo testemunho e pela sua palavra, pelo seu sangue, e não amaram a sua vida até a morte. É tão poderoso que esta palavra viva de Deus, que dura para sempre, ela muitas vezes é deixada para o fim do dia ou nem lida durante um dia. Quantos jovens passam horas jogando, e se você perguntar qual é o livro da Bíblia que você lê, ele diz: não, eu não tenho livro nenhum para ler, eu não leio a Bíblia. E aí eu te pergunto, como é que você pode ser morada de Deus se você não guarda a palavra de Deus? E como é que você vai guardar a palavra que você não lê, que você não ouve, que você não crê? Se você não passa tempo com a palavra de Deus, como é que você é morada de um Deus que você não passa tempo com Ele? Para muitas pessoas, o Evangelho é apenas uma mudança de palavras, mas para nós que cremos, o Evangelho é a transformação resultante do poder de Deus e da sua morada em nós. E essa palavra dura para sempre. Em Isaías capítulo 40, versículo 8 diz: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. No Salmo 119, no versículo 89, diz: ó Senhor, a tua palavra permanece para sempre no céu. No verso 196 diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. E aí eu pergunto, quantos minutos desse dia de hoje você passou sozinho com Deus, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra? Ah não, mas eu escutei a pregação do pastor fulano. Tomara que tenha versículos. Muitas pregações não tem versículos, tem as opiniões das pessoas que estão pregando, todo respeito a isso. Mas eu te pergunto, quantos minutos você passou com os versículos da Bíblia? Não com aquilo que a pessoa quer que você faça, mas com aquilo que está escrito para sempre na eterna palavra viva de Deus. Jesus disse em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. É tão poderoso essa relação com a palavra que permanece para sempre. Em 1 Pedro 1,25 diz: a palavra do Senhor permanece para sempre, esta palavra que entre vós foi evangelizada. Jesus disse em Mateus 24:35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Se a palavra de Deus é tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, por que eu passo tantos minutos por dia, tão poucos minutos com ela? Seja na forma de salmos, forma de evangelhos, forma de epístolas, seja na forma que for. Por que passar tão pouco? Você quer renovo de Deus? Você tem 2 caminhos: vida religiosa, e as pessoas vão até acreditar no seu renovo, mas você também tem outro caminho: vida espiritual, cheia da palavra que opera o avivamento pela presença daquele que prometeu estar ali. É uma promessa. Em João 14:23, que nós lemos hoje, Jesus respondeu-lhes dizendo: aquele que me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Mas eu repito, se você passa mais tempo no game e você não tem leitura e meditação na palavra, meu querido, ou é que você vai guardar o que nem você toca? Para você guardar alguma coisa, você vai ter que tocar alguma coisa. Para você guardar a palavra de Deus, tem que tocar. Como é que eu posso tocar na palavra? Ouvindo com atenção, lendo com atenção. Havia uma irmã em nossa igreja, ela sempre nos acompanhava no evangelismo, e ela disse assim:
eu sou analfabeta, pastor, eu não sei ler. E eu disse, tudo bem, não tem problema. E como é que a senhora sabe os versículos? O meu filho lê para mim, a gente repete e eu não esqueço mais. E ela saía comigo, acompanhava as visitas, eu falava um versículo, ela falava outro. Ela deixava os versículos para as pessoas. Você já viu como as pessoas confundem profetizar com abençoar? Sabe o que é uma profecia? Fala bem simples, é entregar a mensagem que é de Deus. Sabe o que é abençoar? É você falar uma coisa boa para alguém com fé. Então, quando você fala assim, você vai ter isso, aí eu pergunto, Deus te mandou falar? Aí a pessoa olha para mim e fala assim, não, eu senti assim, uma vontade de te abençoar. Você vai, beleza, pode me abençoar à vontade. Mas profecia é quando você fala a palavra do outro, que não é sua. O profeta não podia falar o que ele queria. O profeta não podia falar o que ele gostava. O profeta não podia falar o que ele achava certo da cabeça dele. O profeta começava a palavra assim, assim diz o Senhor. Não era ele que falava. Ele entregava a fala do outro. Então, se você quiser ser um profeta, comece a entregar a fala do outro. Comece a levar as palavras dele, não as nossas. Comece a ter uma experiência de transformação viva com o poder desta palavra. Ah, eu vou fazer teologia, pastor. Se você quiser, amém, mas não precisa. Porque Jesus disse, examinai as Escrituras, pois vós tereis nelas a vida eterna. João 5,19. Você vai conhecer um monte de gente que carrega uma Bíblia e não vive aquilo, que prega e que não vive, mas também vai conhecer um monte de gente que foi transformado pelo poder do Evangelho verdadeiro. Aleluia! Que a palavra viva de Deus seja buscada, amada, guardada, e aí teremos o renovo diário. Seremos o renovo vivo. É tão poderoso, é tão maravilhoso isso, que a palavra nos transforma em outras pessoas. Como assim? Irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Tiago 1,18, aí você pega o 1 Pedro 1,23 e vai chegar no Gálatas 2,20, você vai ver que a palavra de Deus, ela faz outras pessoas viverem. Como assim? Você pega 2 Coríntios 5,17 e diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura, não é uma reforma, não é uma menina que quer mudar de vida e fala, agora eu vou parar de errar. Não, é alguém novo que não existia, resultado do outro que ali mora. Nova criatura é. Se você pega Efésios 2,10, diz assim, somos criados em Cristo Jesus. Não é reformado, melhorado, evoluído, é criado. É tão poderoso isso, irmãos. Você pega 1 Pedro 1,23, vai ainda ficando mais profundo. 1 Pedro 1,23 fala, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Então, observa o verbo, sendo de novo gerado. Não é a outra pessoa que trocou uma aparência e está melhor. Não, é a outra pessoa. Morreu e é gerada uma nova pessoa. E essa nova pessoa, ela é gerada como? Pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. A experiência com a palavra transforma as pessoas em outras pessoas. Por isso que Satanás investe tanto para que o secularismo, as escolas, a televisão, para que o cinema, para que a mídia, a série, Netflix, Prime, blá, 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 tudo isso concorre para te afastar do poder da palavra de Deus. Porque quanto mais longe da palavra, mais carnal e mais morto e mais velho homem eu sou. E quanto mais perto da Escritura, mais cheio do Espírito transformador de Deus eu serei. A palavra nos transforma em outras pessoas. Somos gerados de novo. O Senhor Jesus disse em João capítulo 6, verso 63, tenho-vos dito isso. Ele fala, para que tenhais vida, porque as minhas palavras são espírito e vida. Olha ele dizendo, as minhas palavras são espírito e vida. Isso vai trazer para nós a vida, o avivamento. O Efésios 2,1 que diz, e ele vos deu vida estando vós mortos em ofensas e pecados, é resultado do eles receberam a palavra da vida. E a palavra da vida é porque Jesus
Jesus é a vida, a palavra de Jesus traz vida. E é por isso que eu e você precisamos todos os dias desse renovo. Todos os dias precisamos ser cheios desta palavra. Todos os dias precisamos nos encher dessa palavra. Viver essa palavra. E viver essa palavra, porque existe um propósito de Deus em nós. E ele é diário. No Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Observa isso, por favor. Lâmpada para os meus pés. Porque está falando de passo. O passo é uma coisa menor, é uma coisa pequena. É como se cada coisa que eu fosse fazer na minha vida, eu quero fazer de acordo com a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, entregando-me a Ele, para que um dia seja profeta. Porque só pode ser profeta quem entrega a mensagem do outro. Quem fala o que deseja de bom para alguém é um abençoador. Está falando a palavra dele. Agora, quando ele fala a palavra do outro, aí ele se torna um profeta. Ele entrega a mensagem do outro, que é o Senhor. E é tão poderoso esse avivamento com a palavra, porque nós nos tornamos parte do propósito de Deus. Você é criatura, não criador. Então o Criador é o eterno. A criatura sou eu. Seja feito a mim conforme a sua vontade. Eu sou o vaso, não o oleiro. Eu sou obra das mãos dele. Então não é para eu chegar para ele e falar: vai se virando aí fazendo o que eu quero. É para eu chegar para ele e falar: obrigado pela vida eterna, faz em mim o que o Senhor quiser. Esse é o servo. E bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servido assim. Mateus 24:46. Porque o ato de servir já é o ato de não fazer a sua vontade. Se você quer fazer a sua vontade, você não é mais servo, é Senhor. O Senhor faz a sua vontade. Então quando alguém diz: eu quero um Deus que me sirva, eu quero um Deus que realize meus sonhos tais, eu quero um Deus que me exalte de tal maneira, eu quero um Deus que me glorifique de tal maneira, o foco é Ele, não é Deus. E quando Ele diz: eu quero ser um instrumento em tuas mãos, faz em mim o que melhor é útil à tua vontade. E é tão poderoso a relação da palavra de Deus com a servidão, que nos torna propósitos de Deus, que o Senhor disse assim: tal como a chuva desce do céu e para lá não torna. Aí vem o verso 11 de Isaías 55: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Observe que as palavras que vêm da boca de Deus e encontram morada em nosso coração fazem prosperar o propósito de Deus em mim. Se eu quero realmente ser um servo nas mãos de Deus, eu preciso ouvir a sua palavra e me encher dela, porque essas palavras do Senhor me farão o instrumento do Senhor. Essas palavras do Senhor vão me dar cura na minha alma e vão me fazer agente de cura. Nós somos agentes de milagres quando o milagre do Senhor está acontecendo em nós, pelo testemunho ou pelo propósito de Deus. Quanto mais cheios dessa palavra viva de Deus, mais poderosos seremos nas mãos do Senhor, porque esta palavra de Deus, ela vivifica, ela nos traz vida com abundância. Quando diz Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habite pela fé em vossos corações. Por quê? Porque a palavra traz o próprio Jesus Cristo veio ressuscitado. Em Gálatas 2,20 diz: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesse corpo, eu viverei na fé do Filho de Deus, o qual me amou e perdoou os meus muitos pecados. Irmãos, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Isso já é motivo da alegria eterna. Isso já é motivo de todos os dias sermos o homem mais, a mulher mais feliz da terra, porque a eternidade de coroa de glória está reservada aos lavados do precioso sangue de Jesus Cristo. Se me desse uma montanha de ouro, eu não ficaria com ela. Eu prefiro o sangue do Cordeiro na minha alma. Se me derem todos os aplausos de todos os homens e mulheres e crianças vivos no mundo, eu não quero. Eu quero o sangue de Jesus resgatando a minha alma. Eu quero a eternidade com Jesus, não a eternidade no inferno. E para isso eu preciso do sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus, ela traz isso para nós. Então é tão importante entender também
que Satanás ele é vencido pela palavra. Quanto mais cheios da palavra, mais cheios de fé. Porque em Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais cheios da palavra, mais cheios de prosperidade também. Porque prosperidade você não pode confundir com dinheiro, fama e poder. Tem muita gente com dinheiro, fama e poder são infelizes, são depressivos, suicidas. Dinheiro, fama e poder traz conforto, isso é bom para o homem. Mas prosperidade é mais do que isso. Prosperidade é paz. Prosperidade é gozo. Prosperidade é tranquilidade. Prosperidade é estar cheio da glória do Senhor. Isso é prosperar. Muito importante lembrar que prosperidade é medida pela régua de Deus. Eu chamo de prosperidade superior. E a prosperidade medida pela régua dos homens, eu chamo de prosperidade inferior. A prosperidade superior é muito maravilhosa. E isso vem no Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, olha aí, mas Cristo vive em mim. Olha o outro, que não sou eu, vivendo em mim. Você não entende isso? Você entende isso? Você entende isso? Entende profundamente que quem quer servir a Deus não está mais no comando da sua vida. Quem quer servir a Deus não é mais Ele que está ali. Que o Evangelho não é mudança psicológica, que o Evangelho não é uma reforma aprimorativa em que você vai ser melhor do que a versão anterior. Que quem quer servir a Deus, ele vai morrer primeiro e renascer em Cristo. O pessoal fala assim: vou carregando a minha cruz a cada dia. Mas eles se esquecem que cruz não é fardo para você carregar toda a dia. Cruz é lugar de morte. Você não consegue carregar a sua cruz por mais de 5 horas ou 6 horas. Esse era o tempo que o aprisionado levava para morrer, da hora que ele saía da cadeia para a cruz. A crucificação era o pior suplício romano, a pior forma de morte para os romanos. Eles colocavam a pessoa carregando a cruz, é verdade. Mas ele não ia conseguir muito. Ele era como daqui, digamos ali, menos de 1 quilômetro, e aí levanta, prega ele nela, e em 3 horas ele está morto. É isso. Quando diz carregar a cruz a cada dia, é morrer a cada dia. De maneira que já não vivo mais eu. Só tem um jeito de você não viver: morrendo. Só tem esse jeito. E é por isso que Jesus disse em João capítulo 12, verso 24: o grão de trigo caindo na terra e não morrendo, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Foi isso que ele quis dizer quando olhou para Nicodemos e disse assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. É isso que Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4 vai dizer para nós. E na conclusão dessa mensagem, encerrando agora, eu convido cada um dos irmãos a receber essa palavra. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4 diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, quer dizer, você só pode ressuscitar se você morrer. Se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, o velho Eduardo morreu e o novo Eduardo ressuscitou. É ele que está aqui falando com vocês. Esse irmão lindo e amado que está do seu lado aqui é um ressuscitado em Cristo Jesus, porque o velho homem morreu e o novo está aqui. E lá diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita do trono de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aí olha o verso 3: porque vós já estáis... Uau! Porque vós já estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Agora vem o meu preferido, talvez o 4, que eu sou apaixonado por ele. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, olha o arrebatamento, então vós vos manifestareis com ele em glória. Mas observe, quando Cristo, que é o quê? A vossa vida. Para muita gente ele é só um desejo. Para muita gente Jesus é só um exemplo maravilhoso de certo, de bom. Para muita gente Jesus é só a verdade, mas não é a vida. E ali no verso 4 diz: quando Cristo, que é a vossa vida,
se manifestar. Então vocês se manifestarão com Ele em glória eterna. A nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então somente temei ao Senhor, servi-o fielmente de todo o vosso coração, e vede coisas quão gloriosas Ele nos faz. A palavra de Deus faz isso conosco. Passe menos tempo com a televisão, passe mais tempo com a palavra. Se você não está em condições de fazer a leitura, escute a palavra. Tem um monte de capítulos. Coloca assim no YouTube, Evangelho de João. Escuta aqueles 21 capítulos maravilhosos. Os 28 de Mateus, os 16 de Marcos. Escute a Escritura. Escute Atos, escute Romanos, escute Coríntios, segunda carta, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Escute as 2 cartas aos irmãos de Tessalônica, as 2 cartas a Timóteo, a carta a Tito, a carta a Filemão. Escute as 2 cartas de Pedro, a carta de Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, a carta de Judas, irmão de Jesus, filho de Maria também. Escute as cartas, a carta aos Hebreus, escute o Apocalipse. Aí você vai para o Antigo Testamento, escuta os 39 livros. Mas escute a palavra de Deus, e guarde a palavra de Deus, e viva o renovo da palavra de Deus, e deixe esse renovo se transformar em vida abundante, em vida de Deus. E nós vamos poder dizer juntos: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e nunca se esqueça dos seus benefícios. Sabe quais são os maiores? É Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Esse é o maior benefício. É Ele quem cura as suas enfermidades. É Ele quem resgata a sua vida da perdição, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia, porque o Senhor faz justiça e juízo aos oprimidos. Ele fez notório os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor. Como o ocidente está longe do oriente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E esse Deus te ama. Te ama. Ele te ama muito. No Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz: Jesus, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue de Jesus é suficiente para purificar todos os seus pecados. E é o poder desse sangue que faz de nós o povo mais feliz da terra. Bem-aventurados que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eles terão direito a entrar na cidade pelas portas. Eles terão direito à árvore da vida. É Ele que nos salvou com o seu sangue. E este sangue, pela palavra, nos transformará em moradas vivas de Deus na terra. Talvez alguém diga: eu tenho muitos pecados, eu não vou conseguir. Tudo que eu preciso que você entenda é que Jesus conseguiu por você. Somente receba o que Ele conseguiu. E quando o diabo dizer para você: você já fez isso, não pode receber o perdão, então diga para o diabo: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1,9. Fala até a referência, o diabo sabe, ele conhece a Bíblia melhor do que nós. Fala assim: Satanás, 1 João 7, fala para mim. Você vai falar: não? Então eu falo para você: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é porque você é bom, nem porque você merece. É porque o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz do Calvário. Pela graça sois salvos. E se você deseja isso, receba Jesus hoje. Não receba uma igreja nem uma religião, você está perdendo seu tempo. Receba Jesus de todo o seu coração e você nunca vai perder seu tempo. Não é a sua fé ou a minha. É Jesus que morreu na cruz por nós. E nós precisamos crer na sua obra, crer no seu reino, crer na sua vida em nós. E quando o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, passamos a agir como lavados, como remidos, não mais como escravos do pecado. E quando o Filho nos liberta, então verdadeiramente somos livres. E é por isso que eu te convido a aceitar a Jesus como seu Salvador. A aceitar a Jesus agora. Dizer: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu rejeito todas as minhas iniquidades. E eu confesso que só o Senhor é o meu Salvador. Eu não faço oração a mais ninguém.
ninguém. Eu não oro a João, a Pedro, a Tiago, a Maria. Eu oro a Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho até Deus, mas Ele é o caminho e está aberto, e Ele quer receber a sua oração e te dar a vida eterna. Aquele que me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos dele morada. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E é nesse sentido que eu agradeço a rica oportunidade de estar aqui. Quem ouve a minha palavra, Mateus 7,24, quem ouve a minha palavra e a pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O Senhor te abençoe. Eu posso orar? Pode curvar sua cabeça comigo, se você quiser. Senhor Deus, nós entregamos o nosso coração a Ti. Nós precisamos de vida nova, vida de Deus. Então nós precisamos de priorizar a Tua palavra, e ser cheio da Tua palavra, e ser avivado pela Tua palavra. Vem, Senhor, e completa em nós a Tua vontade, o Teu poder e a Tua palavra. Em nome de Jesus, faça de nós a revelação da luz do Evangelho a todos em nosso redor.